noite e sejam bem-vindos ao Amigos da Bola. Eu gostaria de começar por pedir desculpa aos telespectadores porque esta semana eu e o Borges estamos muito constipados. Aliás, de era para haver programa, até pedimos ao Bruno para adiarmos para a próxima semana, mas ele insistiu e pronto, lá tivemos que vir, não é verdade? Esta semana temos muito para falar. Desculpem. Desde a jornada da Liga ao mercado de transferências e à chegada de Jesualdo Ferreira ao Brasil. Comigo tenho o benfiquista engripado Luís Filipe Borges e o insensível e saudável sportinguista Bruno Ferreira. Meus senhores, se calhar começávamos pelo resultado mais recente e mais fresco, não é? Que é a vitória do Sporting frente aos enfermos de Setúbal. Bruno, começava por perguntar, achas que o Sporting foi contagiado pelo vírus da segunda parte e acabou por claudicar? Ou o vírus saltou de uns jogadores para os outros? O que é que aconteceu ao Sporting? Não sei. Vi realmente, boa noite a todos os que nos cheguem lá em casa, as melhoras dos meus dois colegas. Vi uma coisa, vi apanha-bolas com máscara, mas depois não vi ninguém com a máscara no banco do Vitória. Eu queria, antes de fazer aqui os meus comentários, fazer aqui uma declaração de interesses. Eu gosto imenso do Vitória de Setúbal. É um clube do Sul, é um clube muito próximo da minha região, é um clube histórico e é um importante clube que espero que se mantenha durante bons anos na Primeira Liga e a dar cartas no futebol nacional. Posto isto, bom, se eu tiver todos os jogadores lesionados, como de resto tenho alguns, tenho o Vieto, tenho o Acunha, tenho o Renan, etc., posso até pedir ao Benfica para não jogar na próxima semana. Agora, tem a ver com o tipo de lesão, ou é uma lesão de gripe, ou é uma lesão física, mas quer dizer, no fundo vai dar tudo ao mesmo, não é? Portanto, não sei até que ponto, e não quero estar aqui a tomar um partido muito óbvio e dizer sim, o Sporting fez muitíssimo bem em não ter acedido a este pedido do Vitória, mas por outro lado também não vou dizer que o Sporting fez muito mal e são uns carrascos e coitadinho do Vitória, porque no fundo são lesões, e se há uma coisa que uma equipa que trabalha com força física tem de estar dependente e não pode fazer adiar jogos cada vez que tem os seus jogadores com menos capacidade física. Foi o que aconteceu com o Vitória. Portanto, depois há aqui outra questão. Há a questão das eleições no Vitória, que são este mês também, no Setúbal. O Hugo Valente foi há 2 semanas, isto foi a 27/12, portanto no fim do ano passado, no fim do mês passado, agredido no centro da cidade de Setúbal, na Avenida Luísa Todi, por causa do envolvimento alegado num caso em que foi acusado do desvio de 300 mil euros do empréstimo de empresários ligados ao futebol. Tem eleições marcadas para este mês. Ou seja, isto tudo cheira um bocadinho esturro. Até que ponto este pedido para adiar o jogo... Mas achas que pode ter terá havido essa forma de pensar? Ou seja, repara, o senhor foi agredido, em princípio não foram... por ter feito o jogo. Ora bem, em princípio não foram adeptos do Sporting que o foram agredir por um suposto desfalque. Refiro-me ao adiamento do jogo. O que é que o Setúbal ganharia? Possivelmente não perder um jogo, não perder 3 pontos, possivelmente. É claro que os poderiam ter ganho, e se os tivessem ganho de forma justa era mais do que normal, porque era justo. Agora, havia um risco de não ganhar. Eu fiz a pergunta mesmo sem nenhuma segunda intenção, porque não percebia qual era a vantagem que o Setúbal teria dito, porque queria sempre fazer o jogo mesmo mais à frente. A vantagem é este seu presidente não perder 3 pontos. Depois, evidentemente, houve aquele episódio feio do meu presidente com esta frase a Rambo: se me tocas, arranco-te a cabeça, um carinho, dito ao diretor financeiro do Vitória de Setúbal. Mas pronto, o Sporting já confirmou esta frase, mas também o disse que a frase foi dita depois do presidente do Sporting ter sido, vamos lá, segundo o Sporting, de outras pessoas ligadas à equipa sadina terem crescido e ameaçado fisicamente o presidente do Sporting. Sim, viu-se na bancada que havia muita gente a querer
Sim. Não sei, a falar de forma um bocadinho menos amorosa. para Sim, com o sim, Presidente. sim. O Alvarenga chegou ao local que lhe foi destinado. Vítor Hugo Valente. À varanda? Chegou à varanda. Vítor Hugo Valente perguntou-lhe se tinha gostado do espetáculo que montou. Isto segundo um diário nacional. Referia-se ao facto do Sporting não ter cedido a adiar o jogo. E diz o Varandas: vocês montaram aqui uma palhaçada. E depois acrescentou: nesta sala só respeito uma pessoa. Referia-se a Fernando Pedrosa, líder do Vitória, quando foi médico do clube, estava presente. E bom, e a partir disto foi no início. Só respeito, Acho que foi o professor Carmona Rodrigues que esteve ali a pôr água na fervura e pronto, e chegou ao fim e isto não correu bem e acabou o jogo e o Vitória cortou relações institucionais. E em relação ao jogo, o que é que achas que ou seja, o Sporting acaba por ter um rendimento inferior a uma equipa de enfermos? Sim, teve um rendimento ligeiramente superior, ligeiramente superior, ligeiramente superior. Quer dizer, ganhou, mas... Ligeiramente superior, vamos ser honestos, não é? Mas sim, a equipa estava enferma, mas ligeiramente superior. Agora, muito se deve, e eu esta semana estou já muito nostálgico, esta segunda-feira, por causa desta proximidade da partida de Bruno Fernandes. Tudo indica que ou esta semana ou nos próximos dias, não sei se ainda joga na sexta-feira contra o Benfica. Claro que joga. Agora a verdade é que já tenho saudades e já estou triste, porque era das poucas coisas que me ia dando um gosto enorme, um prazer enorme de assistir aos meus jogos, aos jogos do meu Sporting, melhor dizendo. E perder Bruno Fernandes é um castigo demasiado severo para quem tem sido castigado ao longo destes últimos tempos. E ainda só para terminar a dizer isto: o Bruno Fernandes é eleito o homem do jogo, vai receber o prémio por o canal que transmite a partida e ainda é agredido, agredido verbalmente, ainda se ouvem impropérios relativamente ao Bruno, à filha do Bruno. Por amor de Deus, que cambada de animais. Pronto, é isso. Borges, pronto, assistimos agora aqui à exposição do Bruno, uma pessoa que consegue falar, pronto, sem estar em estado febril, como nós estamos, não é verdade? Consegue Exato. ter um discurso correto. Não te peço o mesmo tipo de discurso, não é? Tendo em conta que nós estamos bastante incapacitados. Sim, não. Mas pronto, o que é que achaste do jogo? Achaste que o Sporting teve realmente melhor do que o Vitória? Eu acho tão vergonhoso este jogo ter acontecido que eu não vi. Porque eu não gosto de ver... Há muitas pessoas que gostam, tipo, há um acidente e abrandam na autoestrada e lixam o trânsito todo, ficam a olhar. Eu fujo dessas situações. Este jogo é um acidente que poderia ter sido evitado. Não vou tecer considerações sobre o comportamento. Vou só dizer que é uma vergonha um clube que se considera diferente ter aproveitado esta situação para os motivos óbvios, que é fazer 3 pontinhos fáceis, que até acabaram por ser bem mais difíceis do que se esperava. Podia ter dado para o torto. E descansar um bocadinho, não é? Porque o campeonato do Sporting joga-se sexta-feira. No estádio de Alvalade com o Benfica. Mas Sporting! até porque é muito possível que eu vá a Alvalade e gostava muito de ser pai, não vou tecer mais considerações sobre comportamentos leoninos nesta matéria. Vou concentrar a minha raiva na Liga, na patética Liga, no seu patético presidente, que permite que uma coisa destas aconteça. Quer dizer, eu não percebo o que o Bruno quer dizer com aquela associação entre o presidente do Setúbal que foi agredido na rua. Fica aí uma insinuação. Quer dizer, quem é que tu achas que o agrediu? Um gajo adeptos do Benfica? Não, o gajo que o agrediu. Do Porto? O gajo que o agrediu, do Sporting? Tudo indica, é um agente de futebol que já esteve envolvido em pelo menos uma cena semelhante no passado. São questões lá deles. Uma pessoa são questões lá deles. Uma pessoa leva na boca e, portanto, deve estar a fazer asneira. Bom, é um juízo de valor que eu não... Eu não disse que está a fazer. Eu disse é que ele foi suposta e alegadamente envolvido. Não é suposta nem alegadamente, já está. Isso está mais do que confirmado. Ele foi agredido. Ele foi agredido no meio da rua, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Não foi isso que eu estou a dizer. Claro que ele foi agredido no meio da rua. Estou a dizer é que foi suposta e alegadamente envolvido num desvio num valor de 300 mil euros. Pois, aí é que ele alegadamente... Ele foi agredido por uma pessoa que há imagens de eventos anteriores. É uma pessoa fisicamente... É uma pessoa que se presta a essas atitudes. E uma pessoa que parte para a violência, se calhar, não tem a maior credibilidade do mundo. Não acredito que tenha sido ninguém do Sporting, não faz sentido que o fosse. Mas sendo lá com eles, o Vitória de Setúbal, a menos que eu me engane, desde que tem o Júlio Velasquez como treinador, acho que ainda não perdeu. Perdeu com o Porto logo. Não perdia nem em casa. Em casa, não perdeu em casa. O Júlio Velasquez
bom, teria que alinhar com esta coisa conspirativa toda que os sportinguistas têm defendido. Eu acho que as únicas pessoas que não têm culpa nenhuma disto, que fique bem claro, são os jogadores do Sporting, como é óbvio. São pagos para jogar, não se vão recusar a jogar, como é óbvio, mas o Júlio Velasquez tinha que concordar com esta eventual conspiração. O Júlio Velasquez tinha que ser um magnífico ator para... Não, o Velasquez não tem que ser ator coisa nenhuma, está a defender aquilo que ele acha que tem que defender. Portanto, mas o que vocês insinuam é que o Vitória de Setúbal não Vocês queria... Não, eu estou aqui a falar o Vitória por de mim, Setúbal não queria perder estes 3 pontos. Ninguém. Os factos são, o Vitória de Setúbal apresentou-se com 16 jogadores, portanto não tinha jogadores suficientes sequer para fazer o banco. Apenas 4 desses jogadores não passaram pelo hospital, não tiveram o síndrome gripal. Desses 4 jogadores, nem sequer são os 4 titulares. E eu vejo a convicção deste treinador espanhol a falar e acho que ele não... Mas eu não acuso o treinador espanhol de nada. Acho que se ele está a entrar numa conspiração preparada pelo seu presidente... Não me ouviste falar, tu é que falaste em Velasquez, eu não disse uma única tu vez. Tu é que disseste que vem aí eleições e não sei o quê. Sim, eleições, mas é o treinador que vai a eleições. É o treinador que vai a eleições. Não, mas o treinador é o treinador. O treinador teria que dizer, presidente, mas os jogadores estão bons para jogar. Não estão, pá, não estão, tem que estar aí doentes. Mas eu acredito que os jogadores não estejam bons para jogar. Aliás, prova que eles não deram em campo porque provaram estar bons para jogar. Mas acredito que tivessem tido febre e tivessem estado doentes. Os que estiveram em campo mas não são os habituais titulares do Vitória de Setúbal. E também não são jogadores do Vitória, ou só podem jogar titulares? Não, mas vocês acham muito bonito terem ganho. Eu não acho terem bonito. ganho. Se tu puxares atrás, o que eu disse, o Bruno Fernandes perdeu não este estou jogo. aqui contra o que o Sporting disse, nem estou a favor de que o Sporting tivesse acedido. Mas pronto, eu estou a falar do Sporting. Eu acho que vou só responsabilizar aquela que, em última análise, é a entidade que se deve responsabilizar, que é como é que a Liga Portuguesa de Futebol, numa situação destas, uma pessoa vai ver o histórico. O Vitória de Setúbal nunca fez isto no seu passado, é um dos clubes mais históricos do futebol português. Portanto, há seguramente um bom motivo para isto ter acontecido. Curiosamente, e como estas coisas kármicas, pelo menos ao Sporting, acontecem sempre, nem precisamos de karma. Um dia antes, na Liga Adela, não é que é tão kármico que é, um dia antes, em Espanha, na segunda Liga Espanhola, o Sporting Gijón, é muito bonito, estas coisas do karma chegam a ser poéticas, o Sporting Gijón tinha uma data de jogadores doentes. E o Saragossa e a Liga Espanhola decidiram adiar o jogo porque o Sporting Gijón não tinha elementos. Tinha certamente também sub-23 e júniores que podiam vir, mas a Liga foi sensível a uma coisa que pode acontecer, que é de repente... Mas houve uma coisa, o Sporting poderia, e o Sporting chegou a dar... A nossa Liga marca uma reunião, serve cafezinhos e lava as mãos. Eu creio que o Sporting chegou a dar hipótese de datas que não foram atendidas por parte, agora já não sei só da Liga... Mas vocês não têm datas? Liga. Mas é porquê? Por causa da Champions? Por causa da Taça de Portugal? A Champions, não, se calhar és tu que estás na Champions e não podes. Eles tinham proposto 2 dias, porque o Vitória de Setúbal. E o Sporting disse, nesses 2 dias não vamos poder, mas faz-se mais tarde. O Sporting datas essas que não foram ou aceites pelo Vitória ou pela Liga. Isso já não sei. A cronologia não diz isso. A cronologia diz que antes da reunião supostamente promovida pela Liga, o Sporting emitiu logo um comunicado a dizer não, tem que ser neste dia. Que era o dia em que o jogo se realizou. O que é um bocado esquisito. Não. É claro que não foi nada disso. O Sporting que fez... Tem que ser nesse dia, de acordo com as alternativas que o Vitória estava a pedir. Que era em 2 dias em que o Sporting tinha 3 jogos e não podia... Não ia... Eu devo dizer uma coisa. Eu acabo por estar um bocadinho com o Sporting. Deixa-me também dizer-vos o seguinte. Porque, quer dizer, os jogadores do Vitória não estavam bons para trabalhar, não é? Mas para jogar a bola já estavam. Mas tu sabes quem é que jogou? Para trabalhar não estou. Era uma piada. O Setúbal tinha 2 ou 3... desculpa. Peço desculpa. É da febre. Certo. Mas pronto. Já agora um beijinho e uma parabenização à nossa maquilhadora que fez um excelente trabalho. É verdade. Já acabou, entretanto. Fez um excelente trabalho aqui no... Entretanto, já em mim e no Vasco. Aqui sim. Ainda estamos ótimos ainda. Está muito bem feito isto. Amanhã tenho um trabalho que não me apetece muito fazer, se calhar vou dizer que estou doente. Não limpes a cara, exatamente. Mas eu estava a torcer, estava a torcer porque o jogo se realizasse, essa era a minha pretensão, queria que o jogo se realizasse, porque havia sempre uma pequena hipótese dos jogadores do Vitória contagiarem os jogadores do Sporting e os jogadores do Sporting
contagiar a equipa com quem vão jogar para a semana. Não, os jogadores do Vitória só podiam contagiar os apanha-bolas. Nem ninguém do banco era contagiável. Este jogo prejudica a verdade esportiva, porque o Sporting tem a vida facilitada antes de enfrentar o Benfica e ainda por cima... A vida facilitada. Agora mais a sério. Ainda por cima... penalti sob o Vieto, um jogador postaleiro. Ainda por cima o Coates leva um cartão. Que é um prejuízo claro do Sport Lisboa e Benfica. Pois é, um prejuízo o claro. Hilário é muito mais perigoso, por amor de Deus. A ser verdade. Por amor de Deus, roubalheira. Com a quantidade de autogolos que o Coates tem marcado, realmente o Benfica é que sai um bocado prejudicado. Roubalheira. Mas mais a sério, se é verdade que os jogadores estavam todos constipados, acho mal ter-se realizado o jogo, estou com o Borges nisso na questão da Liga, devia-se ter chegado ao entendimento, mas não se chegando ao entendimento também não percebo para que é tanto barulho. Porque realmente é verdade. Então, o Sporting não tem culpa de que os... Estejam lesionados. Exatamente. Mas o Sporting não facilitou em nada. Não tem culpa, mas estejam lesionados. Para sermos honestos, nem tem que ter. E o Vitória de Setúbal, se calhar, para esconder aquilo que foi também um erro da estrutura do departamento médico, etc., não ter isolado, se calhar, os jogadores constipados para não contagiarem o resto do plantel. É verdade, porque se tu tens... Os jogadores não aparecem... 80% do plantel contagiado. Não te aparecem os 80%... Tem que ter havido o segundo, o terceiro, até estarem todos. Eu digo ao contrário, eu acho que isto mostra uma grande coesão, uma grande união no balneário do Setúbal. É na roda, fazem a roda e ficam todos contagiados. Quem me dera eu tantas vezes ter um Sporting a jogar saudável, como jogaram os jogadores do Setúbal constipados. Um problema maior, isto leva um problema maior que ficou aqui um bocado camuflado, mas que eu queria trazer à vista da parte do Sporting. Que é o Coates não estar lesionado, mas sim chateado porque não o aumentam. Não sei, não era esse, mas é a questão de... Fizeram-se muitas conversas, deixa-me só terminar. Fizeram muitas conversas à volta disso, conversas desnecessárias, e o Sporting continua, no meio disto tudo, a não conseguir gerir bem a comunicação. Porque o treinador foi mais uma vez deixado sozinho, exposto a tudo isto, e o presidente e diretor, supostamente que há um diretor desportivo, nem vê-los. Foi o Silas que teve que responder a questões nas conferências de imprensa, dizendo coisas do género. Se os jogadores de Vitória tivessem mesmo mal, estou a citar mais ou menos, tinham jogado bem na primeira parte e a segunda parte mal, mas eles jogaram mal a primeira parte e a segunda é que jogaram bem. Quer dizer, o homem ainda não tem o curso de treinador, já quer ser médico. Estás a perceber? Eu acho que isto foi tudo muito mal gerido. Acho de facto que o jogo podia ser, numa situação limite, podia ser adiado. Não sendo adiado, não chegando a acordo, o Vitória também tinha que assumir as suas responsabilidades e jogar com os jogadores que tinha. Sim, ponto final. Eu acho que, parece-me, olhando para o que aconteceu, dá-me a ideia que esta direção do Setúbal tentou cavalgar também me parece isso, exatamente, também não são inocentes. Parece que havia luzes acesas na tribuna presidencial durante o jogo, coisa que aqueles não é habitual. Vírus, perigo de vírus, podem ser contagiados, estavam no estádio, isto é mesmo a querer cavalgar a situação, como disseste bem. Admito isso, mas eu acho, pronto, concentrando na Liga Portuguesa, acho que é uma vergonha. Se este problema existe, não faltam datas disponíveis, quer para o Setúbal, quer para o Sporting jogarem. Até seria agradável, quer dizer, foi agradável para o Sporting como foi, mas também era agradável descansar este joguinho e concentrarem-se, terem mais tempo para preparar o jogo com o Benfica. Provavelmente do ponto de vista estratégico para o jogo, se calhar até seria, mais uma vez, se calhar estão aí até se vê que o Sporting nem tinha muito interesse em forçar este jogo. Eu acho graça que é, vocês, o Borges, sobretudo, acusa o Sporting, agora ainda não falou nisso, mas eu sei que ele sabe, que ele pensa assim, de querer mandar os jogadores do Vitória para serem vistos pelo médico do Sporting, para ser o médico do Sporting a atestar o quê? Não, eu não digo nada disso. Da veracidade da doença dele. O problema é se o médico do Sporting era o Varandas. Era o Varandas, mas não podia ser. E agora aqui, a lógica é exatamente a mesma, mas aplicada na programação da época desportiva do Sporting. Esta questão que eu levantei... Fazia melhor em descansar um bocadinho, preparar melhor o jogo com o Benfica. O que é que achas desta questão que eu levantei relativamente ao facto de ter deixado o treinador novamente sozinho numa questão sensível e tão problemática como esta? Eu percebi que isso tinha uma segunda leitura, mas eu não consegui perceber. Não, a leitura é muito direta. É direto. Sim, ou seja... Mas querias que o Varandas fosse à conferência de imprensa? Não, o Hugo Viana, podia ter dado a cara. Tem que falar. Não quer dizer que sejas na conferência de imprensa. Mas as conferências não são dos treinadores, tirando meia dúzia de presidentes malucos mas tu sabes que invadem as conferências de imprensa. Tu sabes perfeitamente que... O Beto, um deles falava antes sobre isto. E o Silas, na pior das hipóteses, o Silas na conferência de imprensa dizia, remeto para o que já disse o team manager. O Silas pode não dizer nada, mas não é preciso ir lá aparecer alguém com uma placa a dizer Silas, não digas nada. É preciso não abandonar. É preciso ser brifado e dizer sobre estas questões não respondes e alguém
Não, isso tens razão, mas É eu isso não que eu sei estou se a foi dizer. brifado, se foi mal brifado, se não foi Mas brifado. a partir do momento Epá. em que ele responde a essas questões é porque alguma coisa falhou. O que eu digo Falhou, é, sim. o Deixaram-me Varandas, sozinho, sem dúvida. ainda por cima, tendo em conta a questão que se passou depois de lá no camarote, com o Presidente, o arranque da cabeça, etc., o Varandas devia ter vindo dar a cara pela situação. Eu acho que alguém devia ter vindo responsabilizar e devia ter posto em si o foco do problema e não na equipa. Ainda por cima, num jogo, Mas a equipa não nas teve- vésperas de um jogo tão Mas importante a também. equipa nunca teve foco de problema nenhum, tirando aqueles incendiários que passam a vida a Sim, chamar mas nomes há aos aqui jogadores. questões que se levantam e que são depois transportadas ou são deixadas nas costas do Tá, treinador. agora o Borges disse, se alguém não tem que não culpa de devia. nada disto, são os jogadores. Portanto, também não me pareceu nunca que os jogadores Não, tivessem... Os jogadores não Eu têm, sei, o mas- treinador também não tem, e é por isso que eu concordo Pronto, com o Vasco. Então o treinador tem que ser da equipa, treinador. não qual é que é tem. o problema do foco Certo. da equipa se nenhum tem, nem Certo, treinadores não, nem mas jogadores? isso somos nós que temos que fazer essa extrapolação e não é feito logo no momento alguém vir assumir essa culpa. Nós é que temos aqui, não, eles não têm, mas alguém tem, então quem é que deu a cara? Foi quem? Foi o Silas. Então, mas é o Silas que Isto está na fragiliza, conferência de mas imprensa. isto fragiliza. Claramente percebes? Isto estava ali. fragiliza. É o que está lá no regulamento Sim, mas aqui tu, da nossa mas liga. tu provavelmente compreenderás que isto o fragiliza treinador a imagem à do conferência treinador. de imprensa, O presidente- tirando um ou dois obviamente que presidentes ele vai. arruaceiros de outros clubes que vão lá e Sim, partem sim, aquilo mas tudo e não tu sei o quê. obviamente Epá, compreenderás que isto fragiliza, este tipo de Obviamente. situações vai fragilizando a imagem do treinador Mas junto da imprensa, junto dos próprios tal jogadores, como o etc. assessor de comunicação Eu sei que dá muito mais jeito eu ir para Guimarães e incendiar o campo todo a tirar 200 tochas e ninguém falar disto. Também dá, é verdade. Nem Também vamos a falar seguir disso. ao Vamos jogo, falar disso. Nem nunca mais. Eu sei que Nem está muito nunca mais, jeito. não se fala de outra coisa. Pois, fala-se nos cafés. E as tochas Agora- são todas do Benfica, não são do Guimarães também, já agora? Só para saber. não. Ou se foram adeptos infiltrados do Guimarães, foram para a bancada do Benfica. Não, é porque as Atirar tochas para vieram de cima sítios diferentes. Não, Está desculpa lá. toda a gente errada. Mas não foi só o Benfica que atirou. Só falta dizerem também que o Benfica é que pregou, é que contagiou os jogadores do Setúbal, porque o Benfica tem culpa de tudo. Não sei, Olha não sei. Olha que agora se dizendo calhar, isso, olha que agora... E eu aviso já, falar em Só para Benfica, concluir, aviso o já, Varandas temos que terminar só para e passar. concluir, Eu o tenho Varandas críticas a promete fazer ao meu clube, arrancar a alguns deste cabeça- arrancar a cabeça do outro, no fim do outro senhor Presidente, no fim do jogo, mas, quando há aqui o 2-1 por parte do Vitória, o Presidente volta-se, portanto, muito antes do Varandas querer arrancar a cabeça do Presidente do Vitória, o Presidente do Vitória volta-se para o Varandas e diz-lhe, toma, chupa. não sei Isto se foi o no Presidente do 2-1. Vitória, acho que é o diretor financeiro. Pelo menos foi o que eu li. Já estamos a dizer, já vai o homem levar na boca na Luísa Todi outra vez e se calhar não teve feito bem. O dirigente que mais Meus tarde caros. seria avisado por Varandas virou-se para o Presidente do Sporting O e disse... dirigente, não é o Presidente, é o diretor financeiro. Mas o Meus Presidente caros, é dirigente. e é chegado o esperado momento Sim, mas não foi- semanal não no foi o qual presidente que disse estabelecemos chupa. comunicação com uma individualidade do assegurar mundo do que tenha sido, futebol não quero assegurar que para tenha nos sido. desvendar os mistérios do desporto rei. Neste caso, esta semana nem é bem uma personalidade mesmo do futebol. Mas vamos descobrir de quem se trata com o telefonema da jornada.